Existe um mito profundamente enraizado na cultura do desenvolvimento pessoal. O de que mudar é uma questão de decisão. Basta querer, basta ter força de vontade e a vida se reorganiza. Isso é um mito, e esse mito é sedutor porque é simples e é também, como mostra a neurociência contemporânea, profundamente incompleto. É exatamente contra essa simplificação que o método Valcourt foi construído. E é por isso que ele não se propõe a ser mais um evento motivacional, mas um processo transformador. A ciência é clara. O comportamento humano não é fruto de uma decisão isolada, mas de um sistema complexo formado por herança genética, histórico de vida, ambiente e rede social. Somos, como define o modelo biopsicossocial, amplamente utilizado em saúde e psicologia, somos seres biopsicossociais. Um hábito instalado ao longo de anos não se desfaz com um estalar de dedos, porque ele não vive apenas na mente, vive no corpo, nas conexões neurais reforçadas pela repetição, na rotina, no ambiente que o sustenta e enraizado no seu inconsciente. É por isso que tantas pessoas fracassam quando tentam mudar sozinhas na base da autocobrança. Estão lutando contra um sistema, não contra uma fraqueza de caráter. Por isso que depois de muitas tentativas vem a culpa, a depressão e a ansiedade. E essa é a primeira essência que sustenta o método Valcourt. Transformação real não nasce de motivação passageira, nasce de consciência. Consciência é saber exatamente quais padrões estão instalados, quais gatilhos os disparam e por quê. E precisamente o que o módulo de abertura da jornada Valcourt Despertar se propõe a construir. Não é possível prometer mudança antes de nomear, com honestidade, o que precisa ser mudado. A segunda essência é ainda mais decisiva e é onde o método Valcourt se diferencia de qualquer promessa de autoajuda isolada. Mudança de comportamento depende de ambiente e de companhia. Não é força de vontade que resiste a um gatilho, é a ausência do gatilho. Não é disciplina que sustenta um novo hábito, é um entorno que o favorece. A própria neurociência, que embasa a metodologia deste programa, aponta na mesma direção, sob outro nome, o fenômeno da sincronização neural, em que cérebros de pessoas em interação social sincronizada literalmente acoplam sua atividade elétrica. Isso não é força de expressão, é biologia documentada. Em outras palavras, você precisa de pessoas que tenham o mesmo propósito que você e um comprometimento a toda prova. E é exatamente por isso que o método Valcourt escolhe o formato presencial e coletivo. E não um curso consumido em isolamento, porque mudança sustentada exige a presença de outras pessoas, exige testemunhas, exige gente que também está enfrentando a própria batalha silenciosa com disposição de vencer. A terceira essência é o tempo. Ninguém muda de uma vez ou de uma hora para outra. A tentativa de transformar tudo em um clique é paradoxalmente um dos motivos mais comuns de recaída e fracasso. Porque o corpo e o cérebro precisam de tempo e de repetição para consolidar qualquer mudança duradoura. É por isso que o método Valcourt não é um evento único,
mas um ciclo de 6 encontros bimestrais durante o ano. O espaçamento entre eles não é conveniência de calendário, é respeito ao tempo real que você e o seu cérebro precisam para transformar uma tentativa em hábito e um hábito em identidade. A quarta essência, talvez a mais humana de todas, é que cair não é o oposto que vencer, ou que cair significa fracasso permanente. O erro mais comum de quem tenta mudar sozinho é interpretar cada recaída como prova de fracasso definitivo. E é exatamente essa interpretação, não a recaída em si, que sabota o processo de qualquer transformação. Vencer a si mesmo não significa nunca tropeçar, significa não transformar o tropeço em rotina, não aceitar a queda como destino. O método Valcour foi desenhado para sustentar essa visão. Cada encontro bimestral não cobra a perfeição, no intervalo entre uma edição e outra, mas ele revisita o caminho percorrido, inclusive as quedas, como parte legítima e esperada do próprio processo de transformação. É esse acompanhamento contínuo e não a exigência de resultado imediato que sustenta a permanência das pessoas nessa linda jornada. Por fim, há uma quinta essência que talvez seja a mais silenciosa de todas. Ninguém enfrenta a si mesmo sozinho, sem apoio. Tomar distância dos próprios padrões, olhar para eles com honestidade, reconhecer seus padrões, comandos e crenças inconscientes é uma das tarefas mais árduas e difíceis que existem. E tentar fazer isso isoladamente, sem mediação, sem espaço estruturado, sem alguém profissional que ajude a nomear o que está por detrás do seu comportamento, raramente funciona. É esse o papel que o método Valcour assume. Não o de substituir terapia, nutrição ou qualquer outro cuidado profissional necessário, mas o de oferecer um espaço presencial, estruturado e continuado, sustentado pela presença de uma liderança sólida e capacitada. O processo contínuo que a maioria das tentativas de autotransformação feitas em solidão jamais possui. Por essas razões, o método Valcour não compete com cursos motivacionais nem com fórmulas de força de vontade. Ele parte de um lugar mais honesto, o de que mudar é biológico, social, gradual e coletivo, e não apenas uma questão de querer, de vontade, de força ou de fé. É precisamente por levar essa complexidade a sério, em vez de simplificá-la em promessas fáceis e vazias, que o método sustenta a pretensão de gerar uma transformação que dura além do entusiasmo do primeiro encontro. Uma transformação sustentável.